Esdras e Neemias eram contemporâneos e ambos escreveram sobre a reconstrução de Jerusalém, que ocorreu aproximadamente 70 anos depois de ter sido destruída pelos babilônios sob Nabucodonosor. Esdras escreveu sobre a reconstrução do templo sob Zorobabel, enquanto Neemias escreveu sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Desde os tempos antigos, as cidades localizadas no Oriente Médio eram cercadas por muros de pedras, com portões que eram vigiados para a proteção dos cidadãos. Olá, viajantes da história! Hoje falaremos sobre a história de Neemias, que está registrada no livro que traz o seu nome e que nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação desse homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Neemias era filho de Ecalias e fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa, Neemias aparece na narrativa bíblica com notoriedade. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real, que possuía grande influência e prestígio devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele fosse envenenado. A história de Neemias começa em 445 a.C. e essa data é importante porque o profeta Daniel, contemporâneo de Esdras e Neemias, escreveu a profecia 70 semanas de anos, que está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, com base em uma data muito específica, 15 de março de 445 a.C. Esta data é crucial para o começo da profecia, uma vez que inicia a linha do tempo profética que termina com a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta profecia foi escrita muito antes de Jesus vir pela primeira vez, mas continua pelos anos que antecederam o ungido sendo morto. Ele dá detalhes sobre o anticristo, como virá ao cenário mundial e como se moverá contra Israel em seu ataque final a Deus e a seu povo. 69ª e a 70ª semana de Daniel. A profecia de Daniel é encontrada no livro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Neemias não sabia que estava cumprindo a profecia escrita por Daniel. Neemias, que também estava cativo na Babilônia, naquela época, começava seus escritos com oração de intercessão por seu povo. Israel, assim como Daniel, constantemente orava em seu favor, implorando a Deus para ter misericórdia deles e devolvê-los à sua terra natal. Neemias listou datas específicas sob a inspiração do Espírito Santo, a fim de que pudesse haver um registro escrito quanto à emissão do decreto para reconstruir Jerusalém. Antes de pedir permissão ao rei para reconstruir as muralhas de Jerusalém, Neemias orou e Deus atendeu a seu pedido. Quando estava saindo da Babilônia, ele encontrou alguns homens árabes que zombavam dele pelo que ele estava prestes a fazer. No capítulo 2, verso 20 do livro de Neemias, registra sua declaração que permanece até hoje como um testemunho de quem tem o direito à cidade conhecida como Jerusalém. Então lhes respondi: o Deus dos céus, e quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Ou seja,
A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte de Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens poderosos e astutos tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Como se não bastasse a forte oposição externa, Neemias também precisou lidar com a oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos e sociais, que levaram a população de Judá à beira de um colapso. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente e os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos na reconstrução. Neemias continuou em sua busca para reconstruir Jerusalém. Deus providenciou todos os trabalhadores necessários e a construção começou. No entanto, os inimigos estavam em cima deles como se fossem urubus, claro, aqueles que desejavam interromper a reconstrução. Mas Deus entrou com sua intervenção divina, assim como havia feito com Moisés. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que fala acerca da história de Moisés. Vou deixar aqui nos cards para você assistir, tá bom? Mas voltando à história, Neemias capítulo 4, verso 20 registra assim, No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Esse foi o plano pré-ordenado de Deus para libertar o seu povo da escravidão e de volta à sua terra para adorar no templo mais uma vez. Neemias soube interpretar muito bem as ameaças externas. Foi prudente para não cair em ciladas e soube gerir os problemas internos. Após 52 dias, entre agosto e setembro do ano 445 a.C., a obra de reconstrução dos muros foi concluída. Neemias teve grande participação na revitalização da adoração em Jerusalém, santificando a nação ao conduzi-la a uma renovação da aliança através da leitura e exposição da lei feita pelo sacerdote Esdras, da confissão dos pecados e do juramento em que o povo se prometeu em guardar os mandamentos da lei. Não é possível afirmar com exatidão quanto tempo durou o período de liderança de Neemias, pois provavelmente esse período foi intermitente. Como já foi dito, sabemos apenas que inicialmente seu período de liderança em Jerusalém teve um prazo fixo estabelecido, começando no 21º ano de Artaxerxes I. Quando lemos sobre a história e quem foi Neemias, certamente podemos enxergar que ele foi um homem de Deus, levantado estrategicamente no momento certo, para cumprir a tarefa que lhe foi comissionada. E então, amados, esse foi mais um vídeo do canal da série Personagens Bíblicos. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!